Olá, alunos. A Prof. Cris espera que estejam todos bem e vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora finalizando a adição e subtração de números inteiros com a adição algébrica. Na aula anterior, nós estudamos a subtração de números inteiros. Lembrando que subtrair números inteiros, na verdade, é transformar a subtração em uma adição do primeiro número pelo oposto do segundo. Com isso, nós podemos dizer que temos uma única operação. Uma vez que a subtração é transformada em uma adição, nós consideramos que adição e subtração é uma única operação. E vamos ver, então, o que seria a adição algébrica. Vamos considerar a seguinte situação. No extrato bancário de Angelita, há as seguintes movimentações. Então, temos na primeira coluna a lista do que consta no extrato bancário de Angelita, o saldo anterior, o pagamento de conta de luz, depósito em dinheiro, pagamento de internet, cheque compensado e depósito em cheque. Na coluna ao lado direito, nós temos, então, separado os valores em reais do que representa débito e do que representa crédito. Então, nós observamos pelo extrato que o saldo anterior de Angelita consta um crédito de R$2.000, um pagamento de conta de luz, um débito de R$100, um depósito em dinheiro no valor de R$350, pagamento de internet, R$80, um cheque compensado, né, esse valor que saiu da conta dela, de R$700, e um depósito em cheque, né, de R$650. Então, vamos descobrir qual o saldo da Angelita após essas operações indicadas. Para determinar o saldo de Angelita, devemos fazer, lembrando que crédito é um valor positivo e débito um valor negativo. Então, temos R$2.000, menos R$100, menos R$80, mais R$350, menos R$700 e mais R$650. Vamos organizar separando os valores positivos dos negativos, ou seja, o crédito do débito. Então, positivo, temos 2.000 mais 350 mais 650. E negativo, menos 100, menos 80 e menos 700. Lembrando da regra da adição, sinais iguais somam-se e conserva-se o mesmo sinal. Então, vale para 2.000 mais 350 mais 650, um total de R$3.000. E somando o que é negativo, menos 100, menos 80, menos 700, menos 880. E temos agora os sinais diferentes, também aplicando a regra, subtraímos e o resultado terá o sinal do número de maior valor absoluto, que nesse caso é o 3.000. E, portanto, o saldo da conta bancária de Angelita, após todas essas movimentações, ficou positivo no valor de R$2.120. Então, para calcular o saldo de Angelita, utilizamos uma adição algébrica. Toda expressão numérica que contém somente as operações de adição ou subtração, ou ambas, representa uma adição algébrica. Vamos observar os exemplos a seguir, que contêm parênteses precedidos do sinal positivo. No primeiro exemplo, temos 14 mais menos 2, entre parênteses, e no segundo exemplo, menos 9 mais, e entre os parênteses, mais 2 menos 5. Então, da adição de números naturais, nós sabemos que podemos fazer 14 menos 2 igual a 12, e menos 9 mais 2 menos 5. Juntando os negativos, menos 14 mais 2 igual a menos 12. Então, quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal de mais, ou seja, quando o sinal de mais vem antes do parênteses,
podemos eliminar os parênteses bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior dos parênteses com seu sinal. A gente costuma dizer que o sinal positivo, ele é o sinal bonzinho, porque ele se retira e permite que o número ou os números que estiverem no interior dos parênteses saiam com o sinal que eles têm. Então, nós nunca vamos escrever dois sinais, mais e menos, mais e mais, sempre será um único sinal. E para isso devemos observar o sinal que precede esse parênteses, o sinal que vem antes desse parênteses. No caso do sinal positivo, então, ele permite que cada número saia com o seu sinal. Os exemplos a seguir contêm parênteses precedidos do sinal de menos. Então, vamos observar. 14 menos menos 2, menos 9 menos mais 2 menos 5. Então, nós sabemos da subtração, que a subtração é a adição do primeiro número pelo oposto do segundo. Portanto, no primeiro exemplo, 14 mais 2, 16. E no segundo exemplo, vamos ter menos 9, o oposto de mais 2, menos 2, o oposto de menos 5, mais 5. Juntando os números negativos, menos 9, menos 2, menos 11, mais 5, menos 6. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal negativo, podemos eliminar os parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior dos parênteses com o sinal trocado. Então, o sinal negativo antes do parênteses pede o oposto do número que está no interior do parênteses ou dos números que estiverem no interior do parênteses. O sinal negativo ele não é tão bonzinho quanto o sinal positivo. Então, ele permite que o número saia, mas com o sinal oposto ao que ele tem. Uma observação importante. As mesmas regras valem para as adições algébricas em que aparecem colchetes e chaves, além dos parênteses. Lembrando aqui das nossas famosas expressões numéricas, que voltam a aparecer. Então, vamos a alguns exemplos. Primeiro, calcular a soma algébrica 20 mais menos 9 mais 12, entre parênteses, menos 15 mais 20, também entre parênteses. Então, nós podemos efetuar essa soma algébrica de dois modos diferentes. Vamos observar o primeiro modo. No primeiro modo, vamos eliminar primeiro os parênteses para depois efetuar a soma algébrica. No segundo modo, nós vamos resolver o que está no interior dos parênteses para depois eliminar os parênteses e chegar na soma algébrica. Então, temos no primeiro modo, acompanhem comigo, 20, sinal de mais antes do parênteses, permite que cada número saia com o seu sinal, portanto, ficará apenas menos 9 mais 12. Sinal de menos, sinal negativo antes do parênteses, faz com que cada número saia com o sinal oposto, com o sinal trocado. Então, menos 15 sai como o oposto mais 15 e mais 20 como o oposto menos 20. Para encontrar a soma algébrica, eu separei os positivos dos negativos. Então, aqui lembrando, aplicando a regra de sinais da adição, somamos os números com o mesmo sinal e conservamos o seu sinal, tanto para os positivos quanto para os negativos. Então, 20 mais 12 mais 15, 47, menos 9 com menos 20, menos 29. Sinais diferentes, subtraímos e anotamos o sinal do número de maior valor absoluto, que aqui é o 47. No segundo modo, nós resolvemos o que está no interior dos parênteses. Menos 9 mais 12, sinais diferentes, subtrai e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto, que nesse caso é o 12, portanto, então, menos 9 mais 12 mais 3. Repetimos o menos, resolvemos o menos 15 mais 20, aplicando novamente a regra de sinais diferentes. Sinais diferentes
subtraímos e anotamos o sinal do número de maior valor absoluto, que nesse caso é o 20. Então, menos 15 mais 20, mais 5. E no terceiro passo, então, eliminamos os parênteses, observando o sinal que os precede. Vamos ter 20 mais, o mais antes do parênteses, deixa o número sair com o sinal que ele tem. Então, mais 3. Menos mais 5. O menos pede o oposto do número que está no interior dos parênteses. Então, menos 5. E juntando os positivos, 20 mais 3, 23, menos 5, 18. Então, nós vamos chegar nos mesmos resultados. E, portanto, tanto um modo quanto o outro é correto. E o aluno é que decide o que ele acha mais fácil, o que ele tem mais segurança. E o importante é aplicar as regras corretamente, tanto no modo quanto no outro, para chegar no resultado. Então, para encerrar, temos um exemplo de uma expressão numérica. E também podemos resolver de dois modos diferentes. Observe que no primeiro modo, vamos resolver eliminando parênteses, colchetes e chaves, sem efetuar as operações no interior de cada um deles. Vamos deixar para encontrar a soma algébrica somente no final. No segundo modo, vamos eliminando os parênteses, colchetes e chaves, resolvendo as operações indicadas. Então, tanto em um modo quanto no outro, muita atenção na aplicação das regras da adição e da subtração. Um sinal errado não chegaremos no resultado correto. Então, não esqueçam, se os números têm sinais iguais, somamos e conservamos o mesmo sinal. Se os números têm sinais diferentes, subtraímos e anotamos o sinal do número de maior valor absoluto. Sinal de mais antes do parênteses, cada número sai com o sinal que tem. Sinal de menos antes do parênteses, cada número sairá com o sinal trocado, valendo para parênteses, colchetes e chaves. Então, façam com muita atenção, pelo modo que acharem melhor, que se sentirem mais seguros, que vocês vão chegar no resultado correto. Então, para entender melhor a aplicação das regras e como calcular as somas algébricas, vamos desenvolver algumas atividades. Desejo a todos bom estudo.